Olá, meu caro aluno telespectador. Estamos hoje realizando a nossa terceira aula sobre dissertação. Hoje o tema é argumentação. É fácil, preste atenção. Primeiro vamos definir o que vem a ser argumentar. Argumentar é defender com lógica um ponto de vista. Preste atenção, defender com lógica um ponto de vista. Se a sua namorada perguntar a você se você a ama e por quê, não vai dizer que a ama porque ela tem os olhos verdes, os cabelos encaracolados, porque estes são argumentos insuficientes, inócuos, argumentos não consistentes. Terá que ser algo do tipo: você é uma pessoa especial, inteligente, sinto um inevitável desejo de compartilhar minha vida com você, eu me sinto mais confiante com a sua participação nos meus projetos. Enfim, algo que convença a sua namorada de que ela é importante para você e que essa é a razão de você a amar. Veja bem, vamos colocar para você uma frase e discutir a consistência da argumentação. Vamos lá. A situação política e econômica do país encontra-se em caos. O trabalhador não pode comprar um par de tênis. Como você pode observar, a argumentação é totalmente inconsistente. Observe que a frase guia, o tópico frasal, ele é muito forte e traz uma palavra que define a sua abordagem temática. A situação política e econômica do país encontra-se em caos. Bom, você não vai definir o caos econômico e político do país com a explicação: o trabalhador não pode comprar um par de tênis. Que trabalhador? Que tipo de tênis? Um trabalhador pode ganhar de salário mínimo a 10 mil reais ou mais. Um tênis pode custar de 30, 40 reais a 1.000 ou mais. Portanto, o argumento é inadequado. Para se dizer que a situação política e econômica do país está em caos, precisamos mostrar elementos que justifiquem o caos nessas áreas. O Congresso Nacional, sob constante suspeita de corrupção, perdeu a credibilidade popular. E os partidos políticos, sem posturas ideológicas bem definidas, promovem, ao sabor de interesses fisiológicos, um vergonhoso jogo de adesões. As desigualdades sociais acentuam a pobreza, a hegemonia dos ricos e celebra o clientelismo. É o reflexo de uma economia corrosiva que desprivilegia o trabalhador e sufoca as perspectivas de uma vida digna, com satisfação plena de necessidades básicas, isenta de pressões e casuísmo. Observe, meu caro aluno, quanta coisa nós dissemos para justificar o caos. Logo, a argumentação deve ser convincente, deve ter elementos que não deixem dúvidas para o leitor a respeito da verdade da sua tese. Então, nós dissemos, na verdade, muitas coisas para justificar o caos. E você poderia escolher outras a depender do seu ponto de vista, daquilo que você considerasse mais importante para justificar seu texto, como o processo recessivo e outros tantos que você poderia ter guardado aí na sua cabeça como elementos importantes para a sua argumentação. Contanto que você aprenda a selecionar criticamente os argumentos para que eles sejam fortes, contundentes, inquestionáveis. Vejamos mais um exemplo
para consolidarmos a ideia de argumentação. O Brasil não deve fabricar a bomba atômica. A bomba atômica não é elemento efetivo de segurança nacional. Seu emprego dissuasório só vale no campo das duas grandes nações, que não são grandes porque têm a bomba, mas têm a bomba porque são grandes. Observe aí que, além de o argumento ser forte, a estrutura do parágrafo padrão que nós ensinamos na aula anterior. Veja a frase guia: o Brasil não deve fabricar a bomba atômica. E a explicação para isto é a melhor que podemos encontrar. O país não é grande porque tem a bomba. Os países grandes é que têm a bomba por serem grandes. Mas é claro, existem outros argumentos. Contanto, repetimos, que você pense seus argumentos criticamente e procure colocá-los de maneira que eles convençam o leitor, que eles tenham força na persuasão. Agora, vamos falar da conclusão. Lembre-se de que nós enumeramos as feições, as diferentes feições da conclusão na aula anterior. Pode ser reforço da tese, sugestão, questionamento aberto ou uma síntese. Todas elas são importantes. Você não deve escolher uma delas porque é mais bonita. Ela deve decorrer naturalmente do desenvolvimento que você impôs ao seu texto. Vamos dar um exemplo aqui de uma síntese. E assim você poderá ter a ideia do que representa um processo conclusivo dos mais utilizados. A moléstia é real, os sintomas são claros, a síndrome está completa. O homem continua cada vez mais incomunicável, porque deturpou o termo comunicação. Incompreendido e o incompreensível, porque se voltou para dentro e se autoanalisa continuamente, mas não troca com os outros estas experiências individuais. Está desaprendendo a falar, usando somente o linguajar básico, essencial e os gestos. Não lê, não enriquece, não se transmite. Quem não lê, não escreve. Assim, o homem do século XX, bicho de concha, criatura intransitiva, se enfurna dentro de si próprio, ilhando-se cada vez mais, minado pelas duas doenças do nosso século, o individualismo e solidão. Como você pode ver, a parte em destaque representa a síntese do parágrafo e do texto que fala sobre a incapacidade de o homem se comunicar. Meu caro aluno, não esqueça de praticar. Eu confio em você. Sucesso!